Fala, Otakus de Plantão, como vocês estão? Também? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo pra fazer mais uma tier list, dessa vez dos acumatizados da quarta temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Já trouxe tanto da primeira como da segunda e também da terceira temporadas. Agora da quarta, onde apareceram alguns acumatizados bem poderosos, bem interessantes. E dessa vez eu vou fazer diferente, né? Eu vou separar 100 monstros de acumatizados. Ou seja, em breve estarei trazendo uma tier list também dos 100 monstros que apareceram na quarta temporada, pois foram muitos, então eu decidi trazer para não ficar um vídeo tão longo, tão extenso, pois eu gosto de falar bastante aqui dos personagens, então ficaria um vídeo talvez mais de 1 hora e eu preferi dividir. Lembro sempre vocês que eu divido em 3 prateleiras, aqui tem a prateleira do ótimo, o do bom e o do ruim, então ficou essas 3 prateleiras, acho que não vai precisar de uma quarta, que geralmente, ou às vezes eu coloco, né, que é a prateleira de não consigo opinar, quando algum personagem não tem tanta relevância, né, ou acumatizado, ou sente monstro, mas dentre todos os acumatizados que eu dei uma olhada aqui, acho que todos têm uma certa relevância, alguma coisa importante que eu posso colocar como ótimo, bom ou ruim, então serão essas 3 prateleiras, e sempre avalio design, personalidade, qualidade do episódio e poderes. Então esses 4 critérios sempre são levados em conta. E eu lembro vocês que essa é a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês, deixarem aí nos comentários o que vocês discordam, o que concordam, quais são seus acumatizados preferidos, quais vocês não gostam. Fiquem à vontade, eu respeito e leio cada um dos comentários. Então, se quiserem discordar, é só deixarem escritos aí no comentário. Agradeço muito a todos e peço que também deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo caso queiram me ajudar, pois é muito importante. E sem mais delongas, bora para a análise! Eu vou seguir a ordem que está aqui, né, feita pelo Tier Maker, então não vai ser uma ordem cronológica ou nada do tipo, e começa pela Esmagadora, que é logo a primeira aparição da Zoe, né? Zoe Lee é a irmã, ou meia-irmã da Chloe, tem a chegada dela, ela tem a primeira aparição lá na padaria, né, da família da Marinette, e trata a Marinette e o pessoal ali super bem. Ela parece ser bem educada, bem gente boa, mas depois ela acaba mudando por conta também da Chloe, né? De tentar fazê-la se tornar algo parecido com ela. E essas coisas vão mexendo muito com ela e ela acaba sendo acumatizada. Avaliando os poderes dela, não é assim tão grande coisa, ela é gigantesca, né? Ela vai crescendo e fica enorme, mas não tem nenhum outro grande poder. É só altura mesmo. Claro, vai ter uma super força, vai causar bastante destruição por conta da altura, mas não tem um poder tão apelativo, né, que manipule alguma coisa, que controle a mente de alguém. Não tem muita coisa desse tipo. Mas você tem que ter cuidado com o pisão dela, pois se você for atingido, né, você acaba sumindo, né, desaparecendo. Não sei se você vai para outra dimensão, para onde vai, mas você desaparece, pois ela te esmaga literalmente e faz você desaparecer. Claro, como ela é muito grande, ela acaba sendo lenta e dificilmente vai pegar um dos nossos heróis, né? Que tem aprimoramento físico também. Então, acho muito difícil ela acertar os nossos heróis para que eles sejam capturados também. Então, o poder dela não é tão relevante, tão forte assim. Não é algo que eu considero ótimo, por exemplo. Na qualidade do episódio, eu achei interessante a introdução de uma nova personagem. Então, foi bem legal. Gostei da personagem em si. Claro, né? Durante o episódio você vai meio que duvidando um pouco dela, por ela querer um pouco a simpatia ali da Chloe, né? Agir de modo também meio escroto como a Chloe, mas você vai percebendo coisas do passado que aconteceram com ela e tudo mais, você vai entendendo melhor a personagem. Então, acho que a qualidade do episódio beira entre o bom e o ótimo, fica mais ou menos entre os dois. A personalidade da Zoe, principalmente nesse episódio, ainda está muito abalada ali, né? Por conta de coisas que aconteceram no passado, dela perder as amizades, de fazerem bullying com ela. Então ela estava ainda muito sentimental, tentando agradar ali quase que todo mundo, ou principalmente a sua família, né? A sua nova família, a Chloe, a sua mãe, o pai da Chloe, né? Que é o prefeito. Ela estava tentando agradá-los ali e para isso estava tentando destratar ou fingir que estava destratando, né? O restante do pessoal ali da escola, né? Mas em quesito personalidade eu gosto dela, botaria ela na categoria ótimo, sem nenhum problema. E em parte de design, eu achei esquisito. Ela me parece muito com a Chloe, né? Quando transformada como akumatizada. O pessoal até confunde ela, pensa que é a Chloe que foi akumatizada, mas não, é a Zoe. Pois elas são diferentes em design, em estética, assim.
elas são bem diferentes, o olhar, o cabelo, e quando ela foi akumatizada, ela ficou muito, muito parecida com a Chloe. Claro, isso foi feito de uma forma bem intencional, né? Por conta das atitudes dela e dela se sentir também muito pressionada ali pela Chloe. Então, com certeza, o autor trabalhou bem nisso. Então, acho que é um ganho e eu consideraria também algo positivo. Mas acredito que ela não chegue na categoria ótimo. Vou colocar ela no máximo aqui na categoria bom. O próximo akumatizado é o Furioso Fu, que é o Mestre Fu, né? Ele retorna, ainda não tem as memórias de quando era guardião, mas ele acaba sendo atacado, né, pelo Surran, que é o guardião lá dos Miraculous que surge, né? E acaba perdendo sua bengala, ele fica irritado com isso e acaba sendo akumatizado. Ele é bem forte, é bem poderoso, ele consegue derrotar o Surran com muita facilidade. Ele quase que antecipa os movimentos da Ladybug, aqueles movimentos que ela sempre utiliza quando puxa, né, o talismã. Então, muito legal da parte dele. Ele sabia exatamente o que ela ia fazer. Isso também era uma habilidade dele, ou seja, ele era bem poderoso, bem forte. Claro que não esperava que ele fosse imobilizado e que quem tirasse, né, a ferramenta que estava akumatizada, se eu não me engano era um lápis, era a própria companheira, né, do Mestre Fu, que retirou e quebrou e o Akuma saiu, né? Mas em poderes eu considero ele bem forte, bem poderoso com suas habilidades. Em design ficou interessante, não mudou tanto assim, mas eu acho que chega numa categoria pelo menos bom. A qualidade do episódio é também considerada ótima, eu considero pelo menos. Eu gosto da introdução do Surran. Ele é um personagem interessante, né? Ele tenta assumir o cargo de guardião novamente dos Miraculous e tudo mais. Então tem uma certa briga ali entre a Ladybug e o Cat Noir com ele. Então eu acho um episódio muito legal. Considero também numa categoria ótima. A personalidade do Mestre Fu é uma personalidade bem tranquila, né? Ele não lembra de nada, então mudou bastante. Ele tá bem calmo e tranquilo, mas ali ele fica um pouco irritado por conta de terem tirado a bengala dele. Então ele meio que busca justiça em tentar pegar sua bengala de volta. Ele não tá sendo manipulado pelo Rock Moth por pura maldade. Ele mais quer que aconteça a justiça, né? Então por isso que ele ataca lá o Surran e os heróis meio que interferem. Então a personalidade dele também é interessante, é muito boa. Então por isso eu considero ele na categoria ótimo. Não é o melhor dos akumatizados da quarta temporada, mas vai ficar na primeira prateleira. O próximo é o Lastimador, que é o Nino, né? Foi akumatizado. Ele pensa que a Alia tá traindo ele com o Cat Noir, e isso mexe muito com ele. Ele acaba sendo akumatizado de uma segunda forma, né? Já que ele era o Homem-Bolha e agora ele vira o Lastimador. É um poder mais ou menos, não é assim tão poderoso, é bem rápido os golpes dele, né? Ele tirando as lágrimas e atirando as lágrimas, que causam uma certa destruição ali. Até acerta o Cat Noir uma vez, mas o Cat Noir ainda continua de pé, claro, ele sente o golpe, mas não é nenhum poder que acertando você acaba com o inimigo, não. Você tem que provavelmente acertar bastante. Então não é um poder assim tão roubado, tão poderoso. O design dele ficou realmente incrível. Acho até melhor do que o Homem-Bolha. Então tem um ganho por aí. O episódio eu gostei, achei bem legal a parte do ciúminho que ele ficou tendo com a Ali e tudo mais. Então foi interessante o episódio. O Adrian descobrindo também coisas ali durante o episódio. Muita coisa interessante e eu curti bastante aquele episódio. Considero ele também numa categoria ótima. A personalidade dele de enciumado foi legal, mostra muito do sentimento dele pela Alia. Então eu gostei também dessa personalidade de querer tirar a lipo, de querer vingança ali contra o Cat Noir, achando que ele estava roubando a sua amada, a sua garota. Então eu gostei bastante. Então devido a isso tudo, eu também considero ele na categoria ótimo. Vai ficar aqui atrás do Mestre Fu. Acho que os poderes dele é bem menos poderoso do que o do Mestre Fu, então por isso fica aqui, apesar de eu curtir um pouco mais a personalidade dele, no restante empata, então vai ficar aqui os dois na mesma prateleira, quase que empatados tecnicamente. O próximo é a Mentira, que foi a Kyoko, né, que se transformou. Não gostei do design dela, achei bem esquisito, né, parece uma, sei lá, uma mulher de porcelana, não, de vidro. É muito esquisito, toda branca, não tem um design assim muito característico, né? A Kyoko se sentiu ofendida ali pelo Adrian, né, pelo excesso de mentiras que ele contava para sempre estar distante, para sempre estar longe. Claro, ele não pode contar que é o Cat Noir, e isso acabou prejudicando, né, o relacionamento dos dois. Então dá para entender a parte da personalidade. O episódio é muito bom, é uma continuação do outro episódio que se chama Verdade, né? Só que dessa vez do ponto de vista do Adrian, né, e da Kyoko ali. Então o episódio tem o seu ganho, é um episódio muito bom, considero até ótimo também. E a parte dos poderes dela é forte, claro, né? Ela fica envolta de uma áurea, né, toda branca que deixa você paralisado, então é complicado você ficar lutando contra ela, você não pode sequer se aproximar dela. Qualquer ser humano que se aproximasse dela provavelmente seria pego, né, pois se você mentiu uma única vez na vida, você seria preso e ficaria paralisado. Então a Ladybug utiliza-se da estratégia de fazer com que
o crocodilo do Jagged Stone ataque ela e quebre, né, onde está o Akuma, né? Claro, de uma maneira bem roubada, assim, não achei tão interessante, né? Achei bem mentiroso ali, né? Ele ir certinho e tudo mais, e ela deixar ela nem perceber. Mas tudo bem, faz parte do enredo. Então, em poderes ela ganha, em qualidade do episódio ela também ganha, em personalidade também me ganha. O que ela perde é só em design, mas como ela só perde em um, eu considero ela também muito boa. Vai ficar na categoria ótima aqui também. O próximo é o Moloch, que não tem tanta participação, né? Ele fica dentro de um cofre lá, é difícil você retirar o Akuma, né, dele. É bem complicado, ainda mais que eles não têm o Cat Noir. Se tivesse o Cat Noir, seria muito simples, muito fácil, pois essa defesa dele seria destruída pelo Cataclismo. Só foi um pouco mais complicado por não ter o Cat Noir, então eles utilizaram a segunda chance para abrir o cofre e derrotá-lo, mas não foi assim tão interessante, tão legal. O design dele também não me agrada. A qualidade do episódio foi legal, curti aquele episódio. O Cat Noir se sentindo para baixo, né, de ser inútil, não precisarem dele e tudo mais. Então, acho que tem uma boa discussão ali naquele episódio, eu gosto. E em poderes ele não tem assim também grande coisa, uma quantidade grande de poder. Então eu considero ele um akumatizado bem ruim. Então vai ficar aqui na categoria ruim. Não gostei muita coisa dele ali. É só o episódio que salva mesmo, o restante bem abaixo. A próxima é a Chloe com a Penalty. Vamos lá. O design dela muito bom, incrível, curti bastante o design dela. A parte dos poderes também absurdo. Ela prende todo mundo ali. Ela consegue simplesmente trapacear durante o jogo, né? E se você for acertado, você acaba indo para uma esfera e fica preso, né? E essa esfera vai encolhendo também, então algo muito perigoso, bem complicado. Ela coloca também o objeto akumatizado fora do campo de força da onde eles estão presos ali, os nossos heróis, então também é muito difícil você derrotá-la e tirar o Akuma dela. A personalidade da Chloe já é vilanesca, né? Então sempre vai estar numa categoria alta dentre os akumatizados por conta disso. O episódio foi interessante, não foi um dos melhores episódios, eu consideraria um episódio de categoria bom. Tem uns ganhos ali, né? Pela Ladybug ter distribuído, né, alguns miraculos para alguns personagens que ainda não tinham utilizados. Então foi bem legal nessa parte. Mas a qualidade em si do episódio total não é tão legal. Mas é o único ponto negativo que eu diria. Então ela também vai entrar na categoria ótima. O próximo é o Psicomédia, né? Que é um ator, né, de comédia. Ele é até amigo ali da Marinette e tudo mais. Ele tenta ajudar a Marinette a fazer o Adrian rir, né, mas acaba dando errado, assim. Não gosto assim tanto do episódio. Eu acho um episódio bem banal, bem tranquilo, assim, nada excepcional. Gosto do design dele. Acho o design dele bem incrível, maravilhoso. Curti bastante. O poder dele não é tão útil assim, né? Ele faz você rir, faz você chorar, faz você ficar irritado. Não é um poder assim tão limitador, né? A Ladybug acaba sendo atingida, mas ela continua lutando, né? Ela fica irritada, então acaba atrapalhando ela um pouquinho, mas ela continua, né, ali batalhando contra ele. Ele não consegue impedir isso. Então não é um poder assim tão absurdo. Ele só ganha em design. A personalidade dele como sujeito, né, é boa, não acho ruim, né? Ele quer fazer lá um drama e tudo mais, mas o empresário não quer, né? O produtor quer que ele se mantenha no lado da comédia, então fica nessa desavença e ele acaba sendo akumatizado por conta disso. Então acho algo plausível, né? Algo nada absurdo, mas como a qualidade do episódio não é tão boa e nem os poderes dele, eu não consigo colocar ele em ótimo. Então ele vai ficar na categoria bom aqui, até atrás da esmagadora mesmo. A próxima é a Xilin, né? Talvez o akumatizado com o melhor design de todos. Acho que não tem nenhum aqui que supere o design dela. É incrível, é maravilhoso esse design. O poder dela também é bem roubado, né? Ela controla ali o vento, é bem apelativo, ela consegue causar um grande transtorno ali. Claro, há poderes muito mais fortes que o dela, mas ainda assim é um poder significativo. Ela consegue causar um grande estrago ali com a polícia e tudo mais. O episódio em si é uma grande injustiça, né, que fazem com ela. Não gosto tanto assim do episódio, mas do poder dela, do design dela é incrível. E a personalidade é algo que também ela preza pela justiça, né? Algo que aconteceu com ela que foi bem injusto, né? Dela ser presa e tudo mais. O pessoal ali tratando ela com uma certa arrogância. Achei até um certo preconceito por ela ser talvez oriental, né? Sei lá, achei bem esquisito aquele cara que abordou ela no ônibus, né? Cobrando as passagens, levando ela até o policial, né? E exigindo que o policial a prenda, mesmo o policial conhecendo ela e o policial tentando acatar ali a ordem também dele. Achei muito errado a atitude dele, achei preconceituosa, mas tirando isso de lado, a personalidade dela em si, achei muito honesta, muito justa, né? E ela mesmo depois se liberta, né, do Rock Morph, percebendo que a justiça seria feita, né? Então, muito legal, muito interessante. Ela vai ficar na categoria ótima.
tirando a qualidade do episódio em si, eu gosto muito dela. Vai ficar, deixa eu ver aqui, terceiro. Apesar de ter o design incrível e maravilhoso, ela perde um pouquinho para as outras duas ali. Agora a próxima, novamente é a Chloe, como Rainha Banana, né? Ela controla o Sentimonstro lá, né? O gorila lá, gigantesco, o gorila bambam, alguma coisa do tipo, né? Que também é bem forte. Ela tem o poder lá da banana de atirar, né? E transformar o pessoal em nada praticamente, né? Ela consome com o pessoal. A Vespéria aparece, né? E dá uma irritada nela, pois ela percebe pela primeira vez que alguém está no seu lugar, né? Utilizando o Miraculous da abelha. E ela fica bem irritada com isso. Achei que até a irritação seria maior. Foi algo que me decepcionou um pouco. Ela se irritou, é claro, mas menos do que eu esperava. O poder dela é bem forte. Ela tinha um carro também que fazia seu veículo ali, né? Que flutuava, voava. Não era assim um poder tão absurdo, né? Pois precisava acertar, mas era um poder forte. Caso ela acertasse seus golpes, então considero ela em poderes em ótimo. Design dela vou deixar no bom. Eu não gosto tanto assim do design dela, para falar a verdade. Não acho muito interessante. A qualidade do episódio também muito chato, né? A Chloe é o centro da atenção ali. Eles querem criar um filme ali, a galera, né? E ela quer mexer em tudo, sempre intrometendo, quer criar o próprio filme e tudo mais. Então achei bem chato, não curti muito o episódio. E a personalidade da Chloe, sempre falo, né? Coloco ela lá no ótimo, pois ela, pra vilã, né, cai muito bem, né? Mas por conta do seu design e também pela qualidade do episódio não terem me agradado tanto, vou colocar ela aqui no bom, mas como a melhor dessa categoria, dessa prateleira aqui, mas ela não chega na categoria ótimo nesse episódio aqui, pelo menos. O próximo é o realizador de sonhos, né? Que é aquele apresentador, não me recordo o nome dele, se é Mark, acho que é Mark o nome dele. Não gosto muito dele. Nesse episódio eu até passei a gostar um pouco mais, né? Ele estava sendo muito ele mesmo, né? Sendo arrogante ali com o pessoal, querendo tirar sarro com todo mundo durante a Feira das Profissões ali, né? Pois ele não seguiu, né, a profissão que ele queria, então ele queria avacalhar os outros ali, tirar sarro, mas não estava conseguindo, né? O pessoal tudo estava driblando ele muito bem, se saindo muito bem, e ele estava ficando irritado. Ele acaba sendo akumatizado por conta disso, né? Então isso mostrou um pouco também o outro lado dele, e eu curti bastante ele se soltar mais, né? Ele mostrar seu verdadeiro ser, parar de ser aquela pessoa chata e irritante que ele é, né? Costumeiramente. Então na personalidade ele me ganhou um pouquinho nesse episódio, né? Eu tinha um olhar muito frio com ele, né? Eu achava ele uma pessoa muito ruim. Em poderes, não é um poder assim tão absurdo, mas é problemático, né? Se acertar, praticamente você fica inútil, né? Dependendo do teu sonho, né? Você pode, igual ali, virar alguma coisa bem escrota, bem ridícula, né? E pode te tirar completamente da batalha, da luta, né? Acaba não acontecendo com os nossos heróis por conta da segunda chance, né? Eles acabam sendo acertados, mas o Luca consegue voltar no tempo e impedir isso, e com essa estratégia também consegue neutralizá-lo, né? Então é importante. Ou seja, os poderes dele eu diria que está na categoria bom, o design dele também é na categoria bom, não coloco no ótimo. Eu gosto parte da roupa dele, mas tem outras partes ali que não me agradam tanto. A qualidade do episódio eu boto no ótimo, pois me agradou bastante, é um episódio muito incrível, muito legal. O Adrian está tentando refletir o que ele quer, né, da vida e tudo mais. A Marinette também. Então tem muitas coisas boas naquele episódio, eu gosto. O Luca também descobre a identidade secreta, né, da Ladybug e do Cat Noir nesse episódio. Então, muitas coisas interessantes. Eu considero o episódio ótimo. A personalidade dele, como eu falei, também fica na prateleira ótimo, mas em design e em poderes eu coloco na categoria bom. Então, ele também vai ficar na categoria bom, mas vou colocar ele aqui em primeiro. E o próximo da lista é o Risco, né? O Risco, o design dele bem bobinho, não gosto muito do design dele, bem simples, né? Ele fica andando, cantando uma musiquinha ali chata. O poder dele causa um certo estrago, né? Mas não é assim tão absurdo, mas é problemático. Você acaba se arriscando às vezes demais. Você perde aquele sentido da cautela, né? E para um herói isso é muito importante. Então, o poder dele eu diria que é problemático, apesar de não ser um poder apelativo. Pode causar transtornos e causa transtornos. O design dele não acho tão bom, então vai perder aqui em design. Em personalidade, também não tem grande coisa, só uma criança, então fica muito difícil você perceber alguma coisa de personalidade dele. Ele só quer liberdade, né? Os pais dele querem mantê-lo seguro ali e ele quer fazer coisas que os pais dele não querem. Então ele acaba aceitando o poder do Rock Moth, mas a personalidade dele passa muito assim, despercebido. E o episódio é o episódio final, né? A parte 1 do episódio final. Então, com certeza, em qualidade do episódio, ele vai ganhar bastante. Mas também não sai aqui da categoria bom. Vou colocar ele aqui até no final. Não gosto muito. O poder dele, acho mais ou menos. Causa transtorno no episódio, mas é algo muito exclusivo, muito característico ali
do episódio, por conta muito do plano do Rock Moth em cima desse poder também, né? Mas não é um poder assim que consiga controlar tudo. Em design vai perder e em personalidade também. Então vai ficar aqui em último aqui. Não boto ele na categoria ruim, por conta da qualidade do episódio, né? E de ter causado um certo transtorno, mas não passa daqui. O próximo é o Simplificador. O Simplificador vai ficar na categoria ruim, não consigo tirar daqui. O design dele é horrível, episódio muito ruim, não gosto do episódio dele. O poder dele é bem chato, né? Fazer as pessoas simplificarem as coisas. Claro, ele chega bem perto de ganhar o Cat Noir Ladybug, né? De trocar os seus Miraculous por balas por conta desse seu poder. Mas ainda assim, as crianças conseguem impedi-lo, né? Elas não são afetadas ali pelo poder dele. Então também tem esse ponto fraco. Então não consigo gostar dele, não gosto do episódio. A personalidade também do avô da Marinette eu acho bem chata, essa coisa arcaica dele, né? De gostar tudo que é do passado. Depois, claro, ele vai mudando. A gente percebe essa mudança, mas ainda é muito lenta, né? Essa mudança dele. Então vai ficar aqui na categoria ruim. Não gosto dele e não tem nada assim que me agrade para colocar ele acima. Agora vamos chegando no final, com os dois últimos, né? O Efêmero eu vou colocar ele na categoria bom. Eu não consigo colocar acima, ele não teve tanta participação, né? Ele aparece lá no cinema, encarando ali a Marinette, né? Após ele ser akumatizado pelo seu pai, né? Pelo Rock Moth, que descobre que ele é o Cat Noir e tudo mais. E o Rock Moth aparece lá, o Shadow Moth, utilizando o Miraculous do gato. O poder dele faz o tempo, né, de transformação ali da Marinette em Ladybug acabar rapidamente. Então ela não consegue utilizar os poderes. O poder dela acaba rápido. Então é um poder realmente forte, mas tem que tocar nela, né? Não sei se seria tão fácil se ela estivesse preparada. Ele aparece de surpresa e consegue tocá-la. Então tem uma certa vantagem ali específica daquele episódio. Não sei se num duelo ele conseguiria tão facilmente, né, utilizar os poderes dele. A gente não viu muito ele em duelo. O episódio Efêmero é muito bom. Eu já falei, né? Eu tenho minhas críticas contra ele, mas o episódio em si é muito legal de acompanhar. O design dele ficou realmente incrível, ficou muito bom. Eu curti bastante o design do Adrian assim. E a personalidade dele bem chata, né? Pois ele estava sendo completamente controlado ali e não conseguiu se opor em nenhum momento, né, ao seu pai, né? Então ele perde em personalidade, em poderes eu não vi grande coisa, não vi muita coisa, vamos colocar assim. É um poder forte, mas a gente não viu em batalha realmente se funciona ou não. Foi numa cena muito específica e na qualidade do episódio ele vai ganhar em design também. Então, duas coisas ele ganha, duas coisas eu considero apenas bom. Não chega na categoria ótimo, então ele vai ficar aqui como o melhor dessa prateleira aqui dos bons. E para finalizar, o akumatizado Mentira. Ele é, para mim, o melhor akumatizado de todos. Vai ficar aqui na categoria ótimo em primeiro. É o Luca, já é o meu personagem preferido da obra, então já tem um ganho aí da personalidade dele, né? Ele estava bem irritado com a Marinette escondendo um segredo dele, e ele queria saber esse segredo dela. Ele só vem descobrir lá no episódio Realizador de Sonhos, né, qual é esse segredo, mas aqui ele fica bem chateado com isso, né? Então eu gosto da personalidade do Luca ali, tentar descobrir, né, o segredo dele como akumatizado e também descobrir a identidade do seu pai. Ele utiliza seus poderes também para isso, ele não fica preso somente na Marinette, então também é um ganho. Ele controla também um Sentimonstro muito poderoso que paralisa a pessoa, né? Então também é muito forte, é um Sentimonstro incrível. E o poder dele é simplesmente a pessoa dizer a verdade. Não é um poder assim tão roubado, tão absurdo, mas pode ser problemático, né? Pois revelando a sua identidade, por exemplo, um herói pode se colocar em risco. Então é um poder, apesar de não ser tão roubado, né, a ponto de você matar alguém, vamos colocar assim, né, ou causar um estrago muito grande, mas o estrago feito é de uma outra forma, né, revelando um segredo, revelando uma fraqueza, algo, né, que você conte para um inimigo que pode ser muito problemático. Então, o poder me ganha nisso. O design dele é incrível, é um dos melhores dessa temporada, com certeza. Acho que só perde para Shilin. No restante, eu gosto bastante desse design dele, mais do que como silenciador, né, que ele tinha sido akumatizado na terceira temporada. E a qualidade do episódio, né, também é muito boa, como eu falei, assim lá no episódio da Mentira. Essa é a primeira parte, né, que é o primeiro episódio da quarta temporada, chamado Verdade, e eu gosto bastante também desse episódio, então vai ficar aqui na primeira prateleira como o melhor akumatizado para mim dessa quarta temporada. Lembro vocês que os akumatizados que foram repetidos eu não coloco aqui, pois seria desgastante, não teve assim tanta mudança assim, robustos, colecionador, outros ali que apareceram, claro, alguns mostraram um pouco mais de poder, vieram mais forte e tudo mais, mas acho que não faria grande alteração na minha prateleira. Então, se quiserem saber deles, procure lá a tier list da primeira temporada ou da segunda, onde eles apareceram. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Lembro vocês que a tier list dos Sentimonstros
virá em breve no canal também. Peço que deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo caso queiram me ajudar. E deixem aí nos comentários se vocês concordam, se discordam, quais vocês mais gostaram, os que vocês menos gostaram. Muito obrigado a todos e até a próxima!